Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa. Dando sequência ao nosso estudo das obras de Joana de Ângeles, nós vamos falar hoje sobre educação e disciplina da vontade. Está baseado no capítulo 4 do livro Despertar do Espírito, da série psicológica de Joana de Ângeles. E ela começa dizendo que a vontade é uma função diretamente ligada ao nosso eu profundo. Ela está vinculada ao nosso espírito, ao nosso self, do qual ela diz, decorre várias expressões do comportamento, que nem sempre este comportamento representa um equilíbrio, como ela coloca aqui, desejável. Por eu não ter, às vezes, uma educação da minha vontade, eu vou gerar comportamentos que vão ser análogos àquilo que eu estou sentindo, àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu estou vivendo, àquilo que eu estou com vontade de fazer, aquilo que a minha expressão do ser está diretamente agindo numa ação que gera um comportamento. E ela diz que ela dá duas situações para a gente entender, dois passos. O primeiro deles, que é a inibição, que se adota mediante a violência ante as manifestações, como se o indivíduo estivesse diante de um animal a ser domesticado, pela punição e pelo cabresto, impedindo-a de expressar-se. Então, se eu inibo a minha vontade, eu adoto esse processo por ter medo, aqui eu coloco medo porque é uma manifestação dessa vontade que está nesse primeiro momento inibida, por não ser ainda domesticada e por já representar dentro desse ser uma função punitiva, ou um cabresto que a gente coloca nos animais, né? E o segundo ponto que ela diz é o seguinte: é o impulso direcionado por meio da força, como se estivesse tratando de uma máquina emperrada, que deve ser acionada sem a contribuição do motor, sofrendo empurrões dos braços e músculos vigorosos. Então ela traz dois extremos importantes para nós avaliarmos. Por quê? Porque se eu inibo, eu vou estar colocando cabresto e vou estar punindo por não ser domesticada, ok? Quando a gente tem atos e atitudes e comportamentos que denotam que nós não somos educados na nossa vontade. E o segundo, que vem pela força, né? Que tem que ser na força e vai rompendo tudo e vai liberando essa máquina da vontade por meio de uma força, tá? Pois bem, ela fala que através da educação da vontade, que permeia um processo, porque se você precisa educar a vontade, eu preciso entender que as decisões que eu preciso tomar e as escolhas que eu devo fazer passa por esse processo interior do meu self, que elabora
que constrói através de pensamento, de sentimento, percepção, memória, vivências, tudo que nós nos constituímos, emoções, para que eu possa, adquirir essa vontade. E ela diz, sem tentativas repetidas, o embrião existente da vontade não encontra campo para desenvolver-se. Então eu posso às vezes ficar naquele movimento, mas um movimento lento, ou às vezes inibido, ou às vezes brusco, ou às vezes acomodado. E se eu não promover em mim repetidas tentativas para adquirir essa força e essa decisão da minha vontade, como metas e objetivos que eu tenho, escolhas que eu faço. Pois bem, considerem-se como elementos essenciais para o desenvolvimento do ato volitivo alguns fatores essenciais. Então ela traz aqui para nós alguns fatores essenciais para nós. Primeiro, desejo real de querer. O desejo real de querer vai me trazer uma energia, uma canalização de um movimento que o meu espírito, o meu self, o seu self, o seu eu profundo está aí nesse movimento, tá? Outra coisa, a persistência na execução do programa. Então eu faço uma programação da minha vida. Eu quero estudar, eu quero conhecer mais sobre doutrina espírita, eu quero conhecer mais sobre algum aspecto. Então eu preciso estudar, eu preciso estabelecer um programa. Eu desejo melhorar na minha vaidade pessoal. Então eu tenho um programa, eu tenho ali uma meta. Então eu vou buscar todos os elementos, pegando essa metáfora da vaidade, ou esse exemplo da vaidade, tudo aquilo que me leva ao meu orgulho exacerbado através da vaidade. Então eu vou traçar um programa, e aí ela diz o objetivo que eu quero alcançar. Então qual o objetivo dentro dessa perspectiva? Diminuir o fluxo da vaidade, diminuir o fluxo do meu eu, da expressão do meu eu, Então aí você já tem um objetivo. Traça o programa, busca dentro de você essa vontade de querer firmemente, O querer precisa estar aí, mas um querer alicerçado, tendo como base uma pessoa que raciocinou. Me convém, então, dentro desse exemplo, me convém diminuir a minha vaidade pessoal, que está me atrapalhando nas minhas relações. Pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? Eu estou colocando aqui porque eu estou falando muito da minha própria vaidade aqui. Então, como eu tenho muita vaidade, então eu preciso diminuir a minha vaidade. Então eu traço esse programa, eu quero melhorar, mas com adulto. Com o meu adulto aqui energizado, que é o querer e o que convém, alicerçado nessa realidade. Aí eu quero finalizar esse primeiro programa, que eu vou continuar esse tema no segundo programa, trabalhando essa questão da nossa educação. Educação passa por isso. Ele diz assim: todo ser humano tem um conceito e uma filosofia existencial de natureza pessoal, assim como a respeito do mundo. Então, como eu me vejo, como eu vejo o mundo. É uma filosofia, cada um tem o seu jeito de funcionar, tem a sua personalidade também, que lhe constitui normas de comportamento. Então eu traço para a minha vida, traço para a minha existência algumas situações, algumas vivências que eu quero para mim, sem os quais, ela diz, o trânsito psicológico se opera de forma anômala. Ela diz, senão patológica. Agora ela traz nesta frase
de acordo com o meu comportamento, com a minha filosofia existencial, que para mim às vezes está ok, do jeito que eu estou funcionando, do jeito que eu estou vivendo, mas pelas bases espirituais, pelas estruturas éticas morais, não está nada legal. Aí ela diz, olha, o ser psicológico, o trânsito psicológico da minha psique, da minha alma, representa o que eu tenho, né? Representa o que eu sou, representa o que eu faço. Pois bem, aí ela termina. Assim sendo, o desejo de querer aprimorar-se, aprofundar nas realizações, atingir estados de harmonia, torna-se valioso para o exercício da vontade. Então, olha, se eu estou vivendo uma filosofia existencial, filosofia, eu vou deixar aqui muito simploriamente, é o jeito que você vive, que você gosta, que você faz, você tem a filosofia de vida de alguns desejos, alguns gostos, algumas formas de viver, é o seu jeito de viver. Então, ela diz que para eu aprimorar, eu preciso aprofundar nas realizações, buscar a minha harmonia interior, porque isso torna elementos valiosíssimos para a conquista da vontade. E ela diz uma palavra que eu gosto muito, exercício. E exercício é sequenciado, é constante, é semanal ou é diário, depende da sua perspectiva e da sua vontade. Mas exercício é uma coisa contínua, é uma coisa que a gente faz hoje e daqui 3 meses eu faço de novo, né? É a pessoa que fala assim, nossa, como que é? Você está fazendo exercício? Eu faço uma caminhada, todo dia. Eu faço uma semana e depois não, às vezes não dá e às vezes eu passo um mês, aí vou lá, faço de novo. Não vai ter efeito. Então, para exercitar a vontade, eu preciso querer aprimorar, preciso aprofundar nas minhas realizações e preciso buscar minha harmonia. Ok? Fechamos aqui esse primeiro programa sobre a vontade. Eu disse o livro O Despertar do Espírito, capítulo 4 deste livro, Educação da Vontade. Olha que coisa linda. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.